Vamos hoje fazer uma pequena introdução no livro de Cantares de Salomão. Eu vou dar apenas uma pequena introdução e as aulas vão seguir, e toda segunda-feira eu vou falar um pouquinho dos capítulos, versículos, a posição que a igreja tem, o que tinha no passado, como era visto o livro de Cantares de Salomão no passado. O livro de Cantares de Salomão, irmãos, ele foi escrito por volta do ano 1000 antes de Cristo. Foi em uma das andanças do rei Salomão, quando ele viajava, ele se deparou com essa moça que estava prometida, segundo muitos historiadores, ao pastor da aldeia dela. Estava prometido para ele. E Salomão se encantou com essa moça, que nós conhecemos como Sulamita. Muitos também dizem, estudantes, teólogos, que essa foi a segunda esposa de Salomão. Alguns chegam até a dizer que a Sulamita era filho de um faraó. Mas a ideia por trás do livro, para os judeus, eles tinham como reverência o amor de Deus por Israel. Essa era uma visão judaica. O livro, o autor é Salomão, está lá no versículo 1 a 5, 3, 9, 11, 8, 11, versículo 12. Vai falar sobre a autoria do livro de Salomão. Qual é o tema do livro de Salomão? É um tema muito discutido na igreja atual. Esse é um livro muito sonegado, quase não é pregado nas igrejas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem domínio do livro. E, infelizmente, a maioria dos pregadores vão usar no sentido simbólico, ou seja, simbolizando Cristo e a igreja, que Jesus amou a igreja. Irmãos, o livro não fala sobre isso. O tema do livro não fala sobre isso. Esse não é o assunto do livro. Isso no primeiro século, segundo século, terceiro século, foi muito discutido, muito debatido. Por isso que talvez muitas pessoas não pregassem esse livro e não pregam até os dias de hoje. Mas graças a Deus que Deus ainda tem homens que têm uma mente brilhante, homens que estudaram. Eu também estudei muito esse livro, tinha muitas dúvidas, porque a maioria dos livros que eu tenho sempre está puxando para o lado simbólico, Cristo e a igreja. Se você estudar Cantares, ele não vai falar em Deus, não vai falar de Cristo, muito menos da igreja. Não fala. Pode estudar. É lógico que o livro foi inspirado por Deus, isso é fato. Isso ninguém pode discutir. O Espírito Santo inspirou Salomão a escrever esse livro. Qual é a finalidade do livro? Poema de amor. Poema de amor, porque ele tem um homem e uma mulher. Não podemos fugir do tema principal do livro. Que nem escrevi aqui, o tema. A história literal do cântico está relacionada a Salomão enquanto ele está a percorrer a região norte do seu reino. Em Sunem, ele encontra uma pastora cuja beleza e graça tanto o cativam, que ele a leva para Jerusalém, na esperança de comunicá-la, a fim de que seja a rainha das suas rainhas. Tendo já sido prometida a um pastor que eu havia falado, de sua comunidade, ela se mostra fiel ao seu amor. Por fim, casa-se com ele, com a aprovação do seu rei e de sua própria família, como pode ser visto no título do texto. Então, nas viagens de Salomão, ele encontrou e ele se apaixonou por essa mulher. Assim como nós, irmãos. Deus ele abençoou o casamento,
Deus abençoa o namoro, desde que esteja pautado na palavra. Deus não é contra o sexo, porque é um livro que fala de amor, mas que tem erotismo dentro dele. É um livro também que pode ser chamado de um livro erótico, mas o erotismo no bom sentido da palavra, não no mau sentido da palavra. Não posso fugir desse objetivo do livro. Porque é um homem e uma mulher. E quando há um homem e uma mulher, há desejos. O crente, quando se apaixona, ele tem desejos. O que ele tem que fazer? Controlar os seus desejos. Por isso que o crente tem que se preparar, o jovem tem que se preparar, tem que estudar, tem que crescer, se formar. A jovem, a mesma coisa. Para no tempo certo de Deus, pensar em casamento. Para não acontecer o que está acontecendo na nossa sociedade. Jovens se perdendo, sendo mãe, sem ter sido, crescer como mulher. Prostituição infantil, que tem muito no nosso país, no mundo. Por que isso acontece? Falta de Deus, falta de orientação. E as igrejas pecam também, que quando um jovem vai namorar, ela já quer obrigar esse jovem a casar com aquela desculpa. Olha, se você não casar, você corre o risco de pecar. Mas tem que haver uma preparação para esse jovem. Temas que tem que ser discutidos, sexualidade dentro da igreja não é discutido. Infância dos jovens não é discutida dentro da igreja. Tem que ser discutido. Por isso que muitos jovens se perdem. Muitas moças se perdem. Então Salomão, ele tinha um objetivo. Ele casou com essa mulher. No decorrer do livro, você vai ver ele fantasiando no bom sentido, desejando ela, ela desejando ele. Se você pegar Cantares de Salomão, logo no... Alguém leia para mim o versículo 1 de Salomão. Pode ler em voz alta. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Beije-me, ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Tá Por vendo? isso as virgens te amam. Beije-me com o beijo da sua boca. Cristo beijou alguma mulher? Beijou a sua igreja? Você percebeu como foge do contexto quando eu aplico a Cristo? É uma mulher. Ela estava pensante. Estava pensando. É quando você pensa em alguma coisa. De repente você está na igreja, você gostou de uma pessoa, você começa a fantasiar, ou pensar, mas fantasiar no bom sentido, não no mau sentido. Para não gerar pecado. Ela está desejando de não ver a hora de encontrar com ele. Entenderam? Para ser acariciada, para ser amada. Quantos maridos hoje não acariciam mais a sua esposa? Não amam mais a sua esposa? Casamentos frios. Então esse é um livro que tem um objetivo. Qual é o objetivo? Não é mostrar uma inter-relação entre Cristo e a igreja, por meio de um significado místico, mas ensinar determinadas lições que inspiram pureza, como em Cantares 3:6. Está ensinando pureza. Então o objetivo do livro de Cantares de Salomão, né, não é ensinar o sexo antes do casamento, nem fora do casamento, porque Deus condena. É no tempo certo de Deus, depois de casado, consumado, no cartório, na igreja, aí os noivos estão aptos, estão prontos a se entregarem uns aos outros, porque isso é louvável aos olhos de Deus. Quando
Quando Adão estava no paraíso, ele se sentia só. A Bíblia diz, não é bom que o homem viva. Criarei para ele uma o quê? Uma adjuntora. Então deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se juntará à sua mulher. E não serão mais dois, e sim uma só carne. Por que deixar pai e mãe? Interessante isso, né? Para não sofrer influência. Não é abandonar o pai e a mãe. Casou, vai ficar adulto, vai sair das garras da família. Constituir o casamento, tem obrigações no casamento. A mulher tem as suas obrigações, o homem tem as suas obrigações. Um não é sem o outro. Tem que haver consentimento. Vou dar aqui, irmãos, uma estatística do livro de Salomão. É o 22º livro da Bíblia. Contém 8 capítulos, 117 versículos, 13 perguntas, 14 ordens e nenhuma profecia, nenhuma promessa e nenhuma mensagem distinta de Deus. Mensagem distinta, e Deus disse isso, e Deus disse aquilo. Não tem nenhuma mensagem assim. É um livro objetivo. Está mostrando o propósito dele, desse livro. Então, é para os irmãos aí entender que esse livro, ele era lido, né, pelo povo judeu, principalmente quando um jovem ele ia para o exército, ele era cantarolado, mas os judeus tinham uma visão fechada do livro. Para eles, era a remanescência de Deus, do amor de Deus com Israel. Não é isso. É um livro que está falando sobre um homem e uma mulher. É um livro, um poema de amor. Por isso que ele quase não é pregado nas igrejas, porque quem prega interpreta errado o texto. Se deixar Deus usar, irmão, o Espírito Santo te guiar, isso tem uma lição para casal, abençoa muitos casamentos, faz com que o jovem cresça na graça e no conhecimento e espere pela sua sulamita no tempo certo de Deus. Se a igreja ensinar da forma correta, poucos jovens vão se perder. Se ensinar esse livro como ele tem que ser ensinado, pode ter certeza que muitos jovens vão se formar, vão estudar e lá na frente vão pensar num casamento. E as jovens também. Então o pastor tem que estar bem orientado, orientar os seus liderados, ensinar eles, para que eles possam aí ensinar a igreja. Aí, meu querido, o casamento se torna uma bênção de Deus. Vocês entenderam? Então hoje nós vamos ficar por aqui e na segunda-feira nós vamos falar mais um pouquinho sobre o primeiro versículo, segundo, terceiro e quarto versículo da Bíblia de Cantares de Salomão. Vamos tentar aqui, com a graça de Deus, interpretar da forma correta, né? E que Deus nos ajude, você que está escutando, você que vai assistir, né, esse vídeo, que você, se tiver alguma dúvida, vasculhe. Antes de criticar, leia. Busque outras fontes para que Deus venha nos ensinar. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. E palmas para o Senhor Jesus.